Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui, mais uma vez, iniciando o grupo Tempo de Despertar o Ser, neste domingo que comemora-se a Páscoa, comemora-se aí a energia do Cristo no mundo, né, no seu momento de passagem para a verdadeira vida. Para mim, ele só fez a continuidade, acho que para você também, né? Ele esteve conosco neste plano e continuou no plano espiritual ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Para você que está entrando em sintonia conosco agora, né? Nós estamos estudando essa obra aqui do Sebastião Camargo, né? O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Já estudamos algumas outras obras, mas desde 2015 a gente fez 2 leituras comentadas do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Esse nosso grupo de estudo era um grupo de estudo presencial até quando chegou a bendita e santa pandemia, que transformou em um ambiente virtual. Então, o grupo de estudo expandiu para o planeta Terra. Para quem acompanha a leitura, nós estamos na página 41. E agora eu vou abrir o bom dia, né, da nossa sala aqui, que está quase completa, né? Temos ali o seu Luiz, a Marília acompanhando, Dona Miriam, Eurípides e o nosso querido amigo, irmão, Sebastião Camargo. Vamos lá começar então. Seu bom dia, seu Luiz. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade, que Deus nos ilumine, que nós possamos sair dessa reunião um pouquinho mais melhorado para seguir a verdade do Cristo, que assim seja. Bom dia, meus queridos, agradeço muito essa oportunidade de conhecimento que o nosso irmão Sebastião e Adriano e os demais da sala nos proporciona esse ensinamento no dia a dia que nós temos com conhecimento. Agradeço também, entre aspas, essa pandemia, que com ela eu tive essa oportunidade de entrar nesse grupo de estudo online. Agradeço muito. Eurípides. Sim, bom dia a todos. É com grande gratidão no coração que eu agradeço primeiramente a Deus e a espiritualidade esclarecida por essa oportunidade e que todos nós podemos ser agraciados com todo o saber que será derramado hoje durante essa 1 hora de estudo, de aprendizagem e de expansão de consciência. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos auxiliem no entendimento e compreensão para que possamos exercitar no dia a dia com pessoas melhores, mais compreensivas e mais amorosas. Bom dia. Segundo Allan Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, pois tudo morre para renascer, para se renovar. Um excelente dia de Páscoa, de transformação da morte dos vícios físicos e morais para o renascimento das virtudes, tanto no comportamento, no seu caráter, quanto na sua consciência, no ser espiritual. Paz profunda a todos. A paz profunda a todos. E aí, ó, vamos comentar um pouquinho do que foi dito na aula passada, né? Ela foi gravada porque a gente estava com outro evento aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis. E nós comentamos, Sebastião, o trechinho que foi colocado, né, por Manu Mirahama, nosso amigo Alexandre, do Leon Denis. E você falou aí da questão do caráter, da moral, né, da ética. E ele começa que a noção de moralidade é inseparável da de liberdade, fazendo um comentário que só é possível a liberdade a partir do momento que o espírito cumpre todas as leis universais, né? Todas as leis que são
propulsoras da própria criação. Então, se eu amo e respeito a Deus verdadeiramente, né, eu não vou fazer com que a lei seja relegada, né? Eu vou cumprir a lei. E é a lei do amor que ele está comentando aqui, essa lei que rege tudo o que nós temos, né? O que nós possuímos, o que nós somos, né? Então, a interface do amor para si mesmo, do conhece-te a ti mesmo, ressaltado logo em seguida, né? Que é um processo único e individual. Eu coloco único porque não tem nenhum ser parecido com o outro, né? Eu falo assim que a fantástica criação divina. Nós não somos robôs, né? A lei é a mesma, mas a forma de senti-la, a forma de expressá-la, a forma de como nós vamos vivenciá-la são distintas, porque cada ser tem o seu processo de crescimento. Ele faz a sua ida e vinda de acordo com o que ele está naquele momento acreditando. Então, ele crê que aquele é o melhor caminho, mas de vez em quando dá uma escorregada na banana e cai lá embaixo, né? Aí, poxa vida, não era isso, é outro caminho, né? E assim a gente vai evoluindo e crescendo, trazendo para dentro de nós, né, que esse processo só pode ser feito por nós mesmos. Aí quebra, meus amigos, meus irmãos, aquela questão de achar que tudo que nos acontece é provocação externa. Existe, porque criaram há muito tempo uma entidade tão forte, tão poderosa, acho que é até mais poderosa que Deus, porque ela que domina, né, a gente. Então, quando criaram essa figura fantástica aí, poderosa, colocando na nossa mentalidade que existe alguém que nos conduz ao mal, né, ficou muito fácil viver, porque todo mal que pratico é porque tem alguém me orientando para isso. E aqui deixa bem claro, nessa explicação, tanto de Leon Denis como de Manu Mirahama, nosso irmão Alexandre, mostrando que o Sebastião vai nos esclarecer nessa obra, né, que nós precisamos sim evoluir através dos nossos próprios esforços. Eu, como mãe, não faço nada pelo meu filho, a não ser exemplificar os meus passos. Se ele quiser vir, ele vem, né? E assim foi o que Cristo fez. Ele nem criou o cristianismo, né, Sebastião? Nem criou essa questão, não foi com essa intenção. Ele não fez essa criação, né? Ele só revelou a grande lei, a lei do amor para todos. Aliás, ele vivenciou, né, essa lei em todos os seus passos. Então, quem quiser entender, quem quiser ver, que o siga, né? Então, exatamente, nós estávamos aqui no início comentando um pouquinho sobre a Páscoa, né? O que é esse momento para a humanidade, e a gente até brincou, né, da questão dos doces, né, como o chocolate, que é muito consumido nesse período. Grandes pais de famílias aí, famílias inteiras, são sustentadas por esse cacau, né? Eu fico pensando lá na plantação do cacau, né? Então, da importância desse ciclo no outro sentido. Mas tem a ver com o espírito? Tem a ver com a essência? Tem a ver com o que realmente nós precisamos comemorar nesse momento? Ou melhor, reflexionar, né? Porque aqui é uma chamada de atenção para a gente refletir, pensar, né? E assim a gente ir se auxiliando cada vez mais nesse processo de libertação. O símbolo da cruz, né, para muitas pessoas, é a salvação, a libertação de alguém que morreu por mim. Só que não é alguém que morreu por mim, é eu que tenho que morrer, né, renascer, e assim fazer todo o ciclo, me transformando e ser melhor, né? Então, não é alguém por mim, eu é que vou me transformar em ser melhor. Então, é por aí que vem o nosso pensamento. Vou deixar para cada um falar um minuto aí do contexto que a gente estudou semana passada. Quem não estava conosco, de certo, já leu, né? E finalizamos com o Sebastião aí para ele fazer uma retomada desse item que Alexandre coloca para nós. O que me marcou foi essa parte que você leu um trecho, mas
que a obra nos encoraja a seguir em direção à verdadeira liberdade. E ele termina esse processo de evolução, né, falando: ninguém fará o processo por nós. Aí dá sequência: conheça-te a ti mesmo, que ninguém conquista o mundo sem conquistar a si mesmo. Então, esse processo é individual. Pode haver alguém que nos inspire, que nos auxilie, né, porque nós sabemos que existe a intuição, que existe a inspiração de outros seres, mas nós sabemos que o processo é feito por nós mesmos, mesmo com toda essa ajuda. Chico falava em 99% que é de transpiração, e 1% que é intuição e inspiração. Então, só que esse 1% é 1% divino. A gente não tem nem noção do tamanho que é essa inspiração e essa intuição, mas que é um processo nosso, é nós que vamos nos construir. Dona Miriam, tem alguma passagem que te chamou a atenção? Adriana, eu peguei atenção nesse trecho aqui que ele diz: no dia em que ele penetrar na lei divina e fizer dela uma norma, né, as suas ações que você fazer no dia a dia terá atingido o ponto moral que o homem que precisa. Isso daí eu acho que pegou bem assim nesse trecho, porque aí ele governa a si mesmo. Ele vai pensar muitas vezes no que fazer. Certo, muito obrigada. Eurípides, tem algo que você gostaria de comentar sobre o que foi lido semana Então, nós passada? comentamos tanta coisa que eu estou até meio perdida aqui, Adriana. Eu creio que seja todo o processo ele inicia-se por você mesmo, né? E é tudo uma questão de equilíbrio e adaptação. Que nós tratamos muito sobre a questão se a noção de moralidade é inseparável da liberdade. Elas são intimamente relacionadas, mas a questão é se são inseparáveis. Então, nós discutimos bem essa questão, né? Mas, na verdade, dar-se-á a entender que se o espírito ele está próximo da fonte e a alma está em processo de evolução, ele tem, assim, total, plena condição de auxiliar essa alma no seu desfile como encarnado e respeitando com certeza a lei primordial, que é a lei do livre-arbítrio, porque a partir do momento que a alma toma forma na carne, ela precisa do livre-arbítrio para que ela tome por si só as decisões e os caminhos a que deve seguir e os processos que acha inerente ao seu desenvolvimento. Então, eu creio que seja mais ou menos isso, né? Sebastião, contigo agora. Eu enviei no seu zap. É verdade, é verdade. Falei, eu dei ok, né? É para eu ler já? Por favor. É um trecho que foi escrito ontem. Vamos lá. Como seres sencientes e pensantes que somos, se ainda não estamos cônscios de nossa realidade cósmica e de nossas responsabilidades crísticas, urge conscientizarmos-nos de que, para o que não pensam por si mesmos, o Cristo de Deus é a lei que o conduz em perfeita consonância à lei suprema. No entanto, para nós outros, já temos o roteiro seguro no âmago de nossa consciência, pois Miramês afirma que, se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. É por este motivo que o alto afirma que não estamos fora, mas dentro da criação, dentro de Deus, e Deus dentro de nós. Em realidade,
no livro original de Miramês, lemos na sequência que Deus é tão perfeito, que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Frase esta que nunca mais encontramos no livro físico. Foi apenas um portal que abriu naquele momento. Assim como essa outra. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Nunca mais encontrei. Assim como a outra que nós estamos procurando agora e nunca mais encontrei também. Se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Se alguém encontrar uma das três, ou as três, vai ganhar um prêmio. Vai ganhar o terceiro livro de presente. Essa frase que você leu faz parte do terceiro livro. Então, hoje nós temos o Cristo como a lei. E se ele é a lei que tudo rege, ele está fora, regendo tudo, do mesmo modo que está dentro de nós. Mas para a alma em curso, ela precisa ler o que está fora e trazer para dentro o que está fora. Ou seja, trazer o Cristo voluntariamente para dentro de si, para reger a sua própria vida. Nesse momento, é o que Eurípides disse-nos. É o livre-arbítrio que vai me dar esta oportunidade de escolha. Mas uma vez que eu trouxe o Cristo para dentro de mim, agora eu não tenho mais o livre-arbítrio. Eu tenho essa liberdade que Leon Denis está falando. A liberdade de fazer somente o que ele determinar. E esta noção de moralidade e liberdade, eu vou construir a minha liberdade a partir da minha moralidade, do meu caráter, do uso das minhas inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual. E quanto mais vamos vivenciando esta lei que está fora e gravando ela em nosso interior, vamos construindo, segundo André Luiz, o reino de Deus em nós. Ele fala que o reino de Deus é uma construção da alma através dos milênios. É o que ela trouxe de fora para dentro. E não é só André Luiz, Emmanuel também, Joana de Ângeles e vários outros. Então, na nossa origem conceptual, a lei de Deus não está em nossa consciência, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Porque ali é um código. Está em nossa consciência a lei que nós já compreendemos, vivenciamos e gravamos na contextura íntima da superconsciência. Essa está no espírito. Hoje ela serve de referencial à alma encarnada. Então, para a alma encarnada, essa lei já está na consciência e espírito, mas não na sua. Só estará na consciência da alma encarnada o dia que ela colocá-la em prática e obedecer somente estas diretrizes íntimas. Então, se o reino de Deus é uma construção do espírito, e uma vez construído o reino, com certeza é o ambiente perfeito para o Cristo e o próprio Deus morejar. Por isso, Miramês dizer que não estamos fora, estamos dentro de Deus. E Ele dentro de nós. E Pastorino reforça, Ele está inteiro dentro de nós. E não está só uma fração. Se Ele está dentro de nós, está no âmago da nossa consciência e espírito. Então, antes de consultarmos qualquer coisa fora, consultemos dentro o que já possuímos. Mas pode ocorrer que não existe dentro todas as coisas, e não existe mesmo. E segundo Miramês, quando não as encontrarmos,
por querer ampliar um tanto mais a nossa consciência, a mente, que é uma emanação dessa consciência profunda, tem a liberdade, à luz desta verdade, buscar no mais alto, em outros luminares que já têm um tanto mais de consciência e de verdades vividas. Porque se o Cristo é para nós a lei que nós conhecemos, a personificação da lei cósmica, o dia que fizermos um com ele, já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim, que é o que deveríamos estar pensando nesse dia, e não apenas nos ovinhos de chocolate, que são deliciosos, mas primeiro nesse êxtase cósmico e crístico, que é muito mais saboroso do que chocolates. Chocolate vai te dar um prazer, uma sensação agradável por alguns instantes. Às vezes depois um gosto amargo se você comeu demais. Agora, esse êxtase, esta integração com o Cristo, com Deus, é um prazer perene, é dioturnamente sentido. Mas precisamos entender que quem está no comando de tudo fora é Deus por intermédio das leis, leis personificadas, como o caso do Cristo e de seus avatares. Todos aqueles que fazem um tanto mais do que nós, segundo as diretrizes crísticas, são leis para quem está à sua volta. Chico Xavier, por exemplo, é uma lei, é um avatar. Tanto que Moab José, lá de São Luís, no Maranhão, lá no Pouso Obras Sociais, ele narra que Chico Xavier foi numa reunião de avatares. E, curiosamente, ele narra, sem maiores disfarces, que ele chegou atrasado na reunião. E vocês sabem que mineiro não atrasa. Chega até 3 dias antes no compromisso. Se ele chegou depois de todos, porque ele é, ou naquele momento era, o avatar daqueles avatares. Ficou muito claro e Moab matou a charada de primeira, mas o Chico disfarçava. Então, nós somos referenciais, no mínimo, para aqueles que nós conduzimos em nossos corpos de expressão. Assim como a nossa consciência mãe, o espírito, por intermédio da superconsciência, é a lei para os seus corpos de evolução. E como um todo unificado, corpos de evolução e expressão, consciência, espírito e consciência, alma, numa só fusão, somos referenciais para aqueles que estão no entorno. Se o nosso referencial é o Cristo e o dele é Deus, se temos ainda dificuldade de compreender o arquiteto cósmico, procuremos compreender o Cristo. Se temos dificuldade de compreendê-lo, vamos nos esforçar para encontrá-los dentro de nós, que é mais fácil a compreensão deles nesse diminuto espaço, que é o âmago de nossa própria consciência, o reino de Deus em nós. A isso chamamos ressurreição. Eu renasci sem morrer, porque reencarnação é quando meu corpo morre, eu vou construir outro. Então esse é o renascer sem precisar morrer, ou encarnar de novo novas realidades sem precisar morrer. Coloquem suas perguntas aí, né? Sebastião deu deixas aí para ampliarmos o nosso estudo um tanto mais hoje. Eu só vou fazer um comentário, Sebastião, que quando você fala dessa questão da consciência que nós temos no processo evolutivo que nós estamos. Então, quando eu falo que está escrita a lei na minha consciência, não é a lei de Deus como um todo, porque não é o meu estágio evolutivo ainda.
Então, é o que o nosso irmão Paulo, né, de Tarso, compreendeu muito bem quando ele falava que todo bem que ele queria, ele estava falando lá da lei que estava na consciência espiritual, não estava na sua consciência de alma encarnada, né? Porque ele falou, todo bem que quero não faço, mas o mal que não quero ainda o faço. Então, é exatamente isso, só para a gente poder entender, né, e calibrar esse conceito, né? Por que que ainda, mesmo com a lei já num nível maior, eu ainda não... Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos aqui com a missão de colocar na prática. Por isso que Jesus nem vem e escreve, ele só pratica, né? Só apresenta o que é ser, né? O que é o ser, o homem de bem, o homem de valor, né? O homem perfeito, na busca da perfeição, mas cumpridor de todas as leis e desígnios divinos. E para darmos continuidade aqui, não sei se você quer falar alguma coisa, Sebastião, complementar, tá tudo certo, podemos seguir? Não, vamos seguir. Então tá. Quem gostaria de fazer a leitura aí para chegar à morada sagrada? Eu vou continuar. Então tá. Estou por o óculos. O despertar da consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, Sebastião Camargo, sobre a orientação de Leon Denis, Miramês e Ramatiz, página 41, primeiro parágrafo. Para chegar à morada sagrada, é preciso caminhar na verdade, e para caminhar com segurança, de maneira a lograr esse intento, é preciso despertar. O caminheiro não logrará o despertar de sua consciência se não desenvolver a autorresponsabilidade, o que fatalmente prepará-lo-á para a autossuficiência, condições essenciais do ser, desperto na edificação impostergável de sua liberdade. Nos ensina o autor que a autossuficiência é condição sine qua non à conquista da liberdade e da felicidade sem máculas, as quais são as filhas prediletas da responsabilidade e da solidariedade irrestritas. Entretanto, essa liberdade só poderá ser conquistada inequívoca e genuinamente no fiel cumprimento do dever como lei que rege a vida, expressado eminentemente na prática cotidiana, no pleno exercício da responsabilidade coadjuvada pelas virtudes subsequentes e correlacionadas. Ante a grandeza e a seriedade exageradas pelo autor, faz-se indispensável recapitular como Miramês: liberdade é a canção universal de Deus ao homem, e deste aos fluidos. Entretanto, a disciplina tem de surgir como força paralela, sem a qual a liberdade não teria valor. Mediante a orientação de Allan Kardec e demais luminares que o inspiram nesta coletânea de inestimável pérola, o autor elencou e dissertou de modo singular sobre as diretivas para o caminho iluminativo a percorrer, educar as suas forças instintivas responsáveis pelo governo da indumentária biológica, cujas manifestações irrefletidas cabe ao espírito conter, domar e educar, bem como direcionar esses potenciais para atender os fins nobilitantes para os quais se destinam, intelectualizá-lo, equipando-o dos recursos alusivos às inteligências intelectivas, emotivas e espiritual, à inteligência ética, que na realidade é a junção harmônica das três anteriores. Iluminar a razão, por tratar-se de alicerce fundamental da intuição, quais sejam o saber transcendente e o discernimento operante, elevá-lo moralmente, dignificado os seus hábitos segundo a ética proposta pelo Evangelho do Cristo, lúcida e fielmente vivenciado pelo Espírito verdadeiro. Esse passo a passo bem discriminado é a tarefa da casa, cujo bom desempenho nos compete manter sob a direção de um espírito resoluto e de uma vontade firme e constante disciplinada pelo dever e alimentada pela fé e vivenciada à luz do discernimento na qual até o inimaginável se tornará perfeitamente possível. Paramos aí, né?
Temos assunto, né? O que você acha? Ao meu ver, a bagagem aí está gigantesca, mas o autor tem toda a liberdade de opinar. Ai, ai. É que essa parte não foi ele, foi o Alexandre comentando ele, né, Sebastião? Comentando a obra. E acho que começa ali, né? A nossa morada, né? Morada sagrada. Que venha a ser essa morada. Quer falar o que te chamou a atenção? Eu só queria fazer uma pergunta que há horas eu venho querendo fazer essa pergunta. Pode Alexandre trata-se de um mentor espiritual ou de um amigo que ajudou a escrever o livro? Até o editor. É o editor. Ah, eu achei que era um mentor espiritual, acredita? Às vezes não é, né? Encarnado. É que ele deu o codinome de Manu Mirahama, né? Sim, sim. Gratidão. É quase o mentor espiritual. Só que está encarnado. Então, mentor encarnado, né? Assim como a gente tem. Bom, eu penso que dessa passagem aqui, desses parágrafos que foram lidos, né, a instrução final aí nesse último parágrafo que o Eurípides leu, né, de como fazer esse caminho iluminativo, o que a gente deve percorrer, né, deu passo a passo aí para todos nós, para a gente poder chegar na morada sagrada. E aí, Sebastião, sempre vem, né, essa busca de todos os seres, que é a libertação, porque vem falando da liberdade, né? E como que isso era vinculado a algo externo, sempre uma terra melhor, é que nem agora. Eu falo assim, parece que a gente não aprendeu nada, ainda estão procurando um céuzinho na terra, né? Algo bem fixo, físico, né? Então, aí sim vou estar em alegria comigo mesmo, com a minha alma, e aí o processo vai acontecer. Então, ainda estamos procurando seres superiores que venham fazer por nós. Eu fico até meio assim, que são pessoas que estão dizendo aí, né? E você também já comentou, dos diversos espíritos de luz que vêm vindo para encarnar, né, para se materializar no planeta Terra, para trazer mais luz para o planeta. Mas a evolução deles não vai tocar a minha. Se eu ainda não educar as minhas forças instintivas, se eu não for responsável pelo meu corpo biológico, né? Olha só quanta coisa que começa lá na educação das forças instintivas, né? Como é que eu controlo o meu instinto? Como é que eu estou trabalhando isso que às vezes as pessoas falam é maior que eu, é mais forte que eu, que nem nós estávamos brincando no comer o chocolate, né? Então, vou caminhar por aí, que é mais simples da gente pensar nos outros instintos. Mas não comer o doce, comer o chocolate, extravasar ali, que causa um bem-estar, entre aspas, momentâneo, e dependendo da quantidade, um mal-estar por muito tempo, né? Como é que eu estou tratando essa força instintiva, né, do ato em si, né, da sobrevivência, em vez de eu trabalhar para o bem-estar físico, o bem-estar espiritual, eu ainda trabalho num movimento de autodestruição imperceptível, não consciente, né, numa satisfação que é insaciável, né? O ser humano busca, através dos instintos, saciar o que é insaciável por aqueles canais, né? Porque é por onde a gente começou a aprender e sentir o mundo, o universo. Então, aqui ela começa falando, estou falando ela, né? Mas não é ela. Aqui, então, Kardec começa falando sobre a questão de educação dessas forças e nós estarmos fortemente à frente do nosso governo do corpo biológico, indumentária biológica do corpo físico. Então, se eu não sei nem tratar o meu corpo físico, não quero nem entender como funciona o meu sistema digestivo, meu sistema respiratório, meu sistema imunológico, todos os sistemas que o compõem para poder me precaver, né? E aí sim que é a grande
medicina do corpo, né? Você prevenir, né, algo que possa acontecer futuramente, porque muitos de nós ainda deixamos a vida nos levar e a gente vai levando, vai se estressando, vai acabando com as nossas células e a gente não quer a responsabilidade desse comando ainda. Parece que a gente quer que o automatismo, o coração se vira aí, bombeia, né? E aí você fala, pulmão, você também respira e limpa o ar que vai para o meu sangue e que faça tudo que eu tenho que fazer através das minhas melhores atitudes, né? Eu não estou nem aí com a paçoca, eu quero que as coisas aconteçam. Eu fico bem interessada nessa, começa só aqui, ó. Aí, como ele coloca, né? É irrefletida, não é refletida, são manifestações biológicas e nós não refletimos, elas são irrefletidas, que cabe ao espírito conter, domar e educar, bem como direcionar esses potenciais, atendendo aos nossos fins nobres, né? Os fins exatamente de crescimento moral, espiritual, né? Que é a finalidade de uma encarnação, né? Às vezes a gente nem se toca disso ainda, né? Para os quais nós estamos destinados. E aí eu vou parar aqui para deixar os demais comentarem daí para frente, né? Nos outros pontos, porque eu paro aí, né? Eu penso que se fizermos grande parte da função desse aspecto, nós já vamos avançar bastante, meus irmãozinhos, porque muitos de nós ainda dormitam, né? E pouca consciência temos. Por isso que a liberdade é a canção universal de Deus ao homem e deste aos fluidos. Então, Deus ao homem e do homem para os fluidos. Olha que interessante. E não tem como a gente fugir da disciplina, né? Daí nós temos que ter disciplina como essa força propulsora para o paralelo. Então, quando o médico fala para você, corre todos os dias, faz uma caminhada, né? Tem muita gente que questiona o médico. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que parar de comer determinados alimentos? Olha, a gente é bem falho nesse comecinho aí. E aí tem muita gente achando já que é alma de luz, né? Então vamos nos cuidar melhor aí, pensar melhor o que nós estamos desenvolvendo neste planeta. Bom, coloquei algumas questões, passo para a sala, vamos comentar aí o que Eurípides leu. Seu Luiz? Eu vou lembrar aqui a parte que ele fala aqui, o Marcelo, né, que é o autor nos lembra sobre a autossuficiência é condição sine qua non, a conquista da liberdade e da felicidade, sem máculas, as quais são filhas prediletas da responsabilidade e da solidariedade restrita. A palavra sine qua non eu uso bastante, já li muito, mas eu acredito que seja uma coisa intransferível, uma coisa que seria feita por nós mesmos e ninguém vai fazer o que é preciso que você faça ali. Eu entendo essa palavra desse jeito. Aí, se alguém puder corrigir. E aqui embaixo, que é o grande processo, que é essa situação aqui das forças instintivas. Ele lembra nós, educar as forças instintivas responsáveis pelo governo da indumentária biológica, cujas manifestações irrefletidas cabe ao espírito conter, dominar e educar, bem como direcionar esses potenciais para atender o fim nobilitante, esse novo processo que você tem esse propósito, para quais se destinam intelectualizá-lo, equipando-o de recursos alusivos à inteligência intelectiva, emotiva, espiritual, à inteligência ética. Então, primeiro ele lembra que esse processo é um processo nosso mesmo, de conquistar essa liberdade, essa felicidade, e nos lembra que para alcançar isso daí, nós temos um mundo em que nós somos o Deus. A personalidade, a alma encarnada,
ela tem a responsabilidade de ter um mundo à mercê dele. Esses seres dependem dela para alcançar patamares mais evoluídos, né? E ele lembra isso daí. E cabe ao espírito, eu acho que ele quis dizer o espírito, a individualidade, conter quando há excessos nesses seres. E muitas vezes a gente vê que ele deixa, não por imaturidade, mas para que o espírito, a alma encarnada, tenha essa experiência, né? Aqui já em Marília eu passei por uma experiência, né? Sentada e chegou os salgadinhos e fomos comendo e conversando com meu irmão sobre as coisas e as dificuldades que ele está passando, e nós fomos comendo. A hora que eu lembrei, eu percebi que eu pus um pouco mais do que era necessário, porque eu já tenho consciência disso, mas facilitei, levei um grupo bem grande para dentro de mim aí, depois eu tive que pedir perdão, né, e fiquei conversando com ele uma boa parte da noite, até que eles se coordenassem dentro de mim. Eu não quis, né, provocar alguma coisa para que eles voltassem para fora, e fui orientando ele até que cada um se encaminhou ali e voltou à normalidade. Mas eu tive que bater um papo dele, primeiro pedir perdão por facilitar esse excesso dentro de mim, né, que já não é mais o meu propósito. Mas, de repente, eu me vi, não sei se o assunto estava tão bom, meu irmão, ou bom ou ruim, né? Porque você já nem percebia mais o que você punha para dentro. Foi automatizado, né? Sem consciência, olha aí, né? O que é ter a consciência presente o tempo todo e a gente automatizar, né? Você comeu, mas não estava comendo, você estava conversando, né? E nós já sabemos, né? A importância que é cada colherada que você põe para dentro do seu ser, né? E a responsabilidade que você tem com aqueles seres tudo. Eu acho que eu convenci eles, né? Eu estou bem e amanheci já bem, né? Então eu agradeço todo esse conhecimento que a gente tem. As pessoas que não têm esse conhecimento padecem, né? Busca medicação, ou então busca a retirada desses seres que estão ali dentro e acaba complicando ainda mais a existência, né? Então é isso aí que eu tenho que comentar. Ele mostrou a prática, iluminou a razão, né? Fez uma iluminação da razão para poder fazer a intuição, né? O que há de bom já nos aprendizados a esses seres novos que adentraram no seu corpo físico e deram um bom destino. Dona Miriam, contigo. Eu vejo pelo que eu li, né, que nós conhecendo nós mesmos, né, e corrigindo nossos erros do nosso passado, começamos a caminhar na verdade do Evangelho de Jesus, desenvolvendo a autorresponsabilidade, despertando para a felicidade plena, né? Em nosso dia a dia, veremos a liberdade em nossa consciência. Não teremos consciência pesada, se nós, que nem o seu Luiz falou, né? Ele comeu e, na verdade, ele ficou com a consciência pesada um pouco, comeu excesso, né? E podemos parar e refletir o que nós fazíamos no passado, hoje a gente não faz mais. Temos a consciência que aprendemos a nos educar. Muito bem. Eurico, você quer comentar ou tudo bem? Passo pro... Olha, a condição de autossuficiência aqui nos ensina o autor que autossuficiência é uma condição sine qua non à conquista da liberdade. A condição sine qua non, ela é indispensável, essencial. Sine qua non significa indispensável, essencial ao processo evolutivo da alma, ou seja, é uma condição unilateral. Cada um é responsável pelo seu processo evolutivo.
Quando Sebastião estava relacionando a fala dele passada, eu estava aqui imaginando que uma orquestra, e essa orquestra ela precisa ter um regente, e todos os membros dessa orquestra eles precisam estar afinados naquela sinfonia para que ali saia o som perfeito e seja um bálsamo para os ouvidos que ali estão para ouvir. Então a gente passa a entender que o espírito é esse maestro e a alma vem a ser um membro dessa sinfonia. Então ela vem nessa condição de autossuficiência, para que ali ela se afine, né? Vai ser um diamante bruto a ser lapidado, a ser transformado, a ser melhorado, porque somos luz e essa luz tem que cada vez mais expandir, 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 sempre, 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 num processo evolutivo. Então nós temos que estar sempre realmente procurando estudar, conhecer, buscar, né? A Adriana falou ali anteriormente sobre a questão reencarnatória desses espíritos extremamente inteligentes. Ontem eu pude ver um podcast de uma criança de São Carlos, em Santa Catarina, não em São Paulo, porque São Paulo tem a cidade de São Carlos também, mas São Carlos é alguma coisinha lá. A entrevista foi em Xanxerê. A criança tem 14 anos, como trata-se de menor, estava na companhia dos pais, autorizando ele a dar a entrevista. Ele fica à sua frente e faz a leitura plena e absoluta da sua aura. Ele identifica todas as cores e nas cores ele vai narrando os problemas e as patologias que a pessoa tem e que precisam ser tratadas. Ele alcança o perispírito da pessoa. Ele não fica só no envolto da matéria. Ele vai até o perispírito para você a potência que essa criança tem. E, inclusive, eu vi bem claramente, nitidamente, assim, a forma dele se expressar na comunicação verbal dele, a perfeição da fala, a perfeição da comunicação. Ali estava explícito o que Kardec fala nos livros psicografados por Chico, ditados pelo Espírito Emmanuel, essa capacidade evolutiva. Seriam, assim, fala, espírito, sem embaraço nenhum. Ele não tem embaraço verbal, ele não tem embaraço sobre o assunto, nem nada. Ele fala de uma forma em que o ser humano entende, compreende e se coloca à mercê daquela situação, até porque ele se identifica dentro do processo. É fenomenal a coisa. Então, nós estamos caminhando para esse processo evolutivo. E essa semana eu andei assistindo 3 palestras de Sebastião, porque eu assisti uma só do doutor que ele abriu a Faculdade do Espírito em São Paulo, é neurologista, doutor Sérgio Felipe. Ele estuda sobre a pineal e ele descobriu depois de uma EQM que ele teve, que ele foi para um congresso sobre coração em Harvard Medical School nos Estados Unidos, e na volta ele teve um princípio de infarto dentro da aeronave, já desceu do avião direto para o INCOR em São Paulo. E lá se manifestou um dos médicos que foi um dos fundadores do INCOR de São Paulo, e falou para ele estudar a pineal. Mas antes dele estudar a pineal, ele estudasse, acho que é a obra do Caminho, não sei o que lá, do Espírito Emmanuel com Chico Xavier, que fala sobre a pineal. Aí ele estudou, e hoje ele é um dos grandes pesquisadores internacionais sobre isso. E eu fui assistir, eu fui direcionado àquela assistir. A corrente de pensamento que eu sigo é aquela. Eu me identifiquei assim de uma forma que eu me senti no colo da minha mãe. E em seguida, eu fui remetido à palestra do Sebastião, e o Sebastião adentrou também no assunto. Eu falei, gente, eu estou em casa. Eu estou em casa. Até pensei, vou perguntar para o Sebastião se ele já tem algum outro curso que ele ministre, que seja curso fechado ou aberto sobre o assunto, que eu quero participar, porque eu estou em casa. Porque o meu berço é a comunicação do coração. É a forma de se comunicar pelo coração. Isso evolui muito o espírito. Ele traz um crescimento, uma coisa. Porque na hora que ele falou, qual é o primeiro órgão que se forma no corpo humano? 22 dias o esperma se junta com o óvulo e ali forma aquele órgão. É o coração. É o primeiro órgão formado. Aí ele tem que ir bombeando sangue para as vísceras, para formar as vísceras, os ductos, os ossos, as camadas.
E o coração, ele é em cima. Aí quando ele vai formando, que ele desce para baixo. Então o que o ser me passou, tudo é verdade. Hoje, agora essa semana, já está com 4 anos a minha experiência, e essa semana ela fechou o que faltava fechar. O coração, ele está acima, aí ele desce, aí ele vai descendo e fica no centro. Então é verdade. Esse espiritual, essa comunicação é aqui. A gente abre o coração e a gente recebe a energia, porque o coração, ele não engana, ele não mente. Ele é verdadeiro, é a sua comunicação com o seu Criador. Aí ele falou das comunicações da célula, dos tópicos, dos elétrons, dos nêutrons, e eu me arremeti a Sebastião, a forma. Gente, esse senhor, parabéns, Sebastião, você está completamente certo e imbuído dentro da nova realidade, da nova terra, do novo mundo, né? E é nisso que eu quero futuramente trabalhar, com esse processo do cardíaco. Aí ele falou de tantas pétalas que tem em cima do coronário, depois o frontal, que é a pineal. Gente, o estudo da pineal é fascinante. Adriana, eu estava olhando a sua fala anteriormente, sobre as nossas falas e tudo. Estude sobre a pineal, que nunca mais você terá essas falhas. Você vai, assim, se encontrar dentro dessa parte do universo espiritual que estuda sobre isso. Acaba essas falhas. Todas. Você se equilibra. Então, eu indico assim, fora do extremo mesmo, o despertar da consciência, do sal da terra, a luz do mundo. Eu nem tenho o primeiro livro, mas esse livro aqui, ele é um presente que eu digo dos espíritos puros. Esse aqui é só um espírito puro, poderia ter capacidade de passar um conhecimento tão profundo num mundo em que a gente ainda sofre muito, temos muitas dores, muitas lamentações, muitas limitações, né? E nós estamos tendo a oportunidade de romper essas barreiras. Então, na verdade, eu só tenho a agradecer, Sebastião, a essa equipe, ao MEFA, porque, olha, é uma oportunidade ímpar e única. Então, esse processo da autossuficiência como condição sine qua non, essa aí é a mais pura verdade. A partir do momento que você compreende que você não está em um processo e você é o processo, você entende que só existe um coração, como o Dr. Felipe fala, se tem um espírito forte. Olha que palavra. Gente, eu chorei na hora que ele falou essa palavra. Só existe um coração se tem um espírito forte. E é verdade. Então, gratidão. Esse estudo de hoje, assim, fecha a pauta, assim, extremamente, porque a pauta daqui para frente ela só vai se completando cada vez mais sem falhas, e nós estamos no caminho certo, nós estamos buscando, e não só para nós estamos dividindo esse conhecimento com toda essa plateia que está nos assistindo, e esperamos que essas pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, convidem mais pessoas a participar dessa maravilha. Sinta essa alegria que eu estou sentindo no meu coração, esse processo único que está sendo oferecido gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Vamos juntos, todos um só, para a nova terra, para o equilíbrio. Vamos realmente cumprir o que nos foi delegado, o que nós pactuamos antes de vir para cá, revestir-se da matéria para esse processo evolutivo, cumprindo a nossa missão na sua essência, mas com humildade, com amor, com carinho, com paciência e, acima de tudo, com respeito. Gratidão a todos. Essa é a minha palavra. Obrigada, Eurípides. Sebastião, temos alguns comentários. Você acha que eu já leio para daí a gente poder seguir? Pode ser? Pamela coloca aí, uma das discussões que esta época nos traz é o conceito de salvação. Mas Leon Denis já nos fala que nós nos fizemos ao longo da jornada evolutiva, referenciando a salvação, a libertação, que a gente comentou logo atrás. E Pamela comenta, razão como alicerce, né? Da intuição, é o que chamou a atenção dela nessa leitura agora. E Dona Lucy coloca que nós comemos mais por vontade, nem sempre por ter fome. Assim ela falou no comentário do Luiz. E Amanda Piton coloca aqui
que se no caminho da eternidade semearmos as leis com amor, trabalharmos com responsabilidade a si, ao próximo e à humanidade, colheremos a verdadeira libertação que procuramos em retorno à nossa essência. Contigo, Sebastião. Depois da última mensagem aí com a Amanda Piton, acho que não precisa mais nada, não. Mas temos que dizer alguma coisa. Então, vejamos. Só peço licença ao Eurípides, só para colocar um ponto mais no conto lá de Sérgio Felipe de Oliveira, que também nos marcou profundamente. Então, antes de criar, nós criamos a lei para reger a criação que for estabelecida. E lembrei até de André Luiz, quando fala que Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Então, a primeira coisa que, na realidade, nasce é o sistema nervoso central. É a lei que rege o corpo. Quem governa o corpo é o sistema nervoso central e periférico. E do sistema nervoso, mais exatamente dentro da estrutura cerebral, como se uma síntese dele fosse, nasce o coração como se fosse sair pelo centro coronário. Ele vem do âmago e sai como uma flor, como uma pétala que se abre, como uma rosa que se abre, e de dentro do cérebro, da parte mais nobre do sistema nervoso, nasce o coração, aí ele vem para o seu lugar de origem. E eu fico imaginando o sistema nervoso como Cristo. E esse coração como Jesus, o mensageiro. Porque o coração ele tem 5.000 vezes mais a potência de transmitir informações do que o próprio sistema nervoso inteiro em relação ao corpo. Porque ele está direto, ele leva direto a encomenda por intermédio do sangue, como Jesus veio diretamente falar conosco. Então é mais fácil entender Jesus que nos abraça, que nos afaga, que nos toca, do que às vezes entender o Cristo, que às vezes não temos algo palpável para senti-lo. Então é o que está mais próximo. Por isso que a última palavra é sempre do coração. A razão pode até argumentar, porque ela calcula, segundo Emmanuel, ela cataloga, ela compara e analisa. Mas o sentimento ligado ao coração, ele cria a realidade. Ele edifica, ele alimenta e ilumina. E aí, voltando aqui ao texto, e Eurípides matou de primeira, Adriana, porque o prolegômenos, o Alexandre foi um instrumento, mas ele é quase uma psicografia. Ele é a mensagem dos mentores da obra mesmo. O Alexandre pode ser mais um que faz parte da equipe. Ele organizou. Nesses textos, vocês podem perceber que tem hora que o texto tem a nossa roupagem. Nós também fizemos parte desse prolegômenos. Então, para chegar à morada sagrada, que é o âmago da nossa consciência, é preciso caminhar na verdade. Não tem outro meio. Se eu quero ir ao encontro da minha essência, caminhar na verdade. Então, de tal modo que eu não preciso ficar olhando para os lados se alguém está me observando. O que eu faço é a verdade que eu compreendo. Faço o que é certo fazer. E como eu faço isso para caminhar na verdade? E para caminhar com segurança, de maneira a lograr esse intento, esse objetivo, é preciso despertar. Eu preciso tomar ciência e adquirir consciência do que é essa verdade. E como eu faço para despertar? O caminheiro não logrará o despertar de sua consciência se não desenvolver a autorresponsabilidade e que, fatalmente, prepará-lo-á
para a autossuficiência, que é a condição essencial do ser desperto na edificação impostergável de sua liberdade. Vocês podem perceber que esse parágrafo é o que aconteceu com 3 parágrafos da página 218 do primeiro livro, que eu estava fora do corpo, junto com os mentores. Ele foi escrito com o computador desligado, dentro do livro diagramado, e quando nós abrimos o livro, os parágrafos estavam lá. Então, esse aqui foi o mesmo sistema que foi usado para esse parágrafo em si. E seguindo, dando sequência ao enredo até agora, então, nos ensinos, nos ensina o autor, e aqui o autor é uma falange, o espírito da verdade é uma falange. Quando ele fala o autor, são os autores, a soma dos autores. Ou nos ensina os mentores, aí ele abre aspas. Abre aspas porque essa parte está em nosso livro. Pegou de algum lugar do corpo da obra. Então, a autossuficiência é condição imprescindível, sine qua non, à conquista da liberdade. Eu tenho que ser autoconsciente para ser livre. E, consequentemente, da felicidade sem máculas, sem manchas, as quais felicidade e liberdade são as filhas prediletas da responsabilidade. Quer dizer, sem responsabilidade não há liberdade e, se não há liberdade, não há felicidade. Então, filhas prediletas da responsabilidade e da solidariedade irrestritas. Não tem como fugir disso. E ser solidário é colocar o meu patrimônio a serviço do outro. Ser responsável é fazer o que me cabe. E indo para o final, entretanto, quer dizer, se quer fazer isto, essa liberdade só poderá ser conquistada inequívoca e genuinamente no fiel cumprimento do dever, como lei que rege a vida. O dever é a lei que rege a vida e deve refletir na prática o exercício de todas as virtudes. E como que vai ser o cumprimento desse dever? Vai ser expressado eminentemente na prática cotidiana, no pleno exercício da responsabilidade coadjuvada, assessorada pelas virtudes subsequentes correlacionadas, que são todas elas, porque é uma pleiade de entidades que compõem a nossa própria consciência. Eu vou ficar só com essa parte aqui, porque vocês já falaram muito das outras, para não estendermos um tanto mais. Muito obrigada. Obrigada. Opa, estava com o áudio aberto, eu não vi, hein? Obrigada a todos vocês. E a todos os comentários que recebemos, quero agradecer, já caminhando para o nosso final, né? E essa mensagem, então, psicografada, né, no Prolegômenos, pelo nosso irmão Alexandre, de hoje, traz para nós, né, a certeza do passo a passo que nós devemos fazer e que a obra promete entregar, né? Em outros momentos a gente já falou que esse segundo livro é o manual da prática, né, Sebastião? A gente já comentou sobre isso, de como fazer. O primeira obra era para a gente conhecer os elementos e os processos, como eles acontecem, né, de evolução. E esse segundo, né, é o manual da prática. E aqui ele vem trazendo passo a passo como nós podemos cumprir com isso. E não fique esperando, meus irmãos, não fique achando que você vai ficar pronto, acabado amanhã e vai fazer. Não, é agora, né? É um dia após o outro, é cada instante, é esse momento nosso de reflexões, de estudo. E aí, como o seu Luiz colocou, né, no momento
deu uma escorregada, alimentou sem pensar, né? Vamos conversar, vamos reelaborar, vamos ver o que a gente pode recuperar. Isso é um processo, tá ok? Então, quero agradecer aqui infinitamente a sua presença conosco neste domingo. Vou passar o tchauzinho para cada um, para dar sua mensagem final. E finalizo com o Sebastião aí, fazendo os convites para logo mais tarde, né, na continuidade do estudo dessa obra. Sebastião é um incansável, né? É sábado, é domingo, é sexta. Depois eu vou te passar o grupo que ele tem no Telegram, não sei se você tem Telegram, Eurípides, para você estudar, então, com o grupo, né, que eles se reúnem. Não lembro mais se é sexta ou sábado, mas aí o Sebastião passa para você. Muito obrigada a todos, até o próximo domingo. Passo aí para o seu Luiz dar o seu tchauzinho, depois Dona Miriam, Eurípides e Sebastião. Obrigado a todos pela participação. Sempre é muito bom e eu espero sair daqui muito melhor do que eu entrei. As nossas reuniões são no Telegram uma vez por mês. É tão pérola, é tão fina a instrução que nós recebemos ela uma vez por mês. E aí, Sebastião vai poder falar um pouco mais. Então, eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom aí. Tem ainda até muito mais assunto dentro desse texto. O Marcelo foi cirúrgico em fazer esses comentários aqui. Agradeço. Gratidão a todos. Um ótimo domingo. E até mais às 5h30, às 17h30, hora de São Paulo, com o nosso querido amado Sebastião. Gratidão eterna pelos ensinamentos que vocês passam todos os dias. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade que eu tive hoje, desse novo aprendizado, de mais conteúdo que só vem a iluminar cada vez mais a chama que tem no meu coração. Mas hoje eu me tornaria muito mais feliz se o nosso irmão Sebastião, ao término desse nosso trabalho agora, direcionasse uma prece ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que está acamado e se preparando para retornar à pátria espiritual, que não nos esqueçamos dos medianeiros da última hora e que nesse momento o nosso irmão necessita das nossas preces, das nossas orações, para que esse momento seja um momento de não de dor, de perda, de tristeza, mas de alegria de uma missão cumprida. Gratidão a todos, um bom final de semana. Então vamos lá. Nós até fizemos uma postagem fazendo a oração para ele, agradecendo este ser por ser um exemplo de vida, por ser um completista, por ser um farol, por ser a biblioteca viva mais generosa que temos na humanidade, por ser um mentor encarnado. E falo com tranquilidade, se não fosse as obras psicografadas por Chico e Divaldo, com Joana de Ângeles, especialmente Emmanuel, André Luiz, eu não estaria mais aqui. Principalmente as obras de Joana de Ângeles. E fora com elas que eu encontrei a minha própria essência, que eu voltei ao meu prumo e entendi a minha própria realidade. Foi com elas que eu entendi, tomei ciência do meu existir e adquiri consciência do real objetivo de minha existência. Então, a cada subpartícula, infrapartícula, átomos, moléculas, células, órgãos, sistemas do corpo, que com quase 98 anos trouxe essa mensagem tão bela, consoladora e libertadora. Em cada psiátomo, componente do seu perispírito, veículo de expressão da sua mente, e em cada nuance de sua própria alma,
como um ser consciente e desperto que é, e com todos os quadrantes de sua própria essência consciencial, assim como de seus parceiros e mentores espirituais, e conectado com tudo que ele fizera, adotando mais de 600 filhos, tendo mais de 500 netos, bisnetos, etc., e por toda a sua obra, com todas essas conexões que o liga ao mundo, à vida, às leis, nós rogamos ao Cristo, como Senhor da vida planetária, rogamos a Deus, como alma e Senhor do universo, que abençoe grandiosamente este luminar, este avatar, no desenlace harmonioso de suas indumentárias físicas, porque são múltiplas dimensões biológicas, e o enriquecimento de suas indumentárias perispiríticas, porque são várias dimensões subsequentes, para que esse pássaro possa voar tão alto, com sua liberdade construída à luz da verdade e do dever fielmente cumpridos, possa falar do que fizera por aqui, falar do Cristo que ele entendeu na pátria brasileira, no planeta Terra, para os demais orbes do nosso sistema solar, quiçá ir além, falando dele, o que aprendera, o que vivera em outras constelações, até galáxia. Por que não em todo o universo? Porque todo o universo, segundo Leon Denis, existe dentro de nós. E nós existimos no universo afora. Se um só pensamento nos conecta com todas as nossas vivências, no mínimo estaremos pregando ou falando para todas as nossas vivências. E se ao mesmo tempo nos coloca com todos os seres dentro de um mundo, estamos falando também com todos os seres dentro de um mundo. Mas nos coloca em conexão direta também com todos os seres em todos os mundos. Por isso a mensagem é crística e cósmica. Tenha certeza, alma querida e muito amada, de nossa imensa e eterna gratidão por sua obra e, mais uma vez, pelo ser humano que tu és. O exemplo de vida que seguiu as diretrizes das leis que estão em sua consciência, que o seu espírito gravou e que você viveu. E, ao mesmo tempo, o respeito pela vida em todas as suas expressões. Tenha certeza que nós continuaremos por aqui, vivenciando, propagando a sua obra, com muita honra, com muito prazer, e certos que você, a partir de agora, será um dos nossos mentores. Não tenho dúvida disso. Não só da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, não só em Salvador, mas estará disposto ou estará à disposição de todos aqueles que se interessarem por sua obra e pelo que és, como caminho que nos conduz também à verdade, que nos desperta para a vida em nome do Cristo, em nome de Deus. Siga em paz, que a paz seja sempre contigo. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9
74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.